Bom, dimensionamento da chave de partida estrela-triângulo. Nós vamos utilizar no nosso exemplo uma partida para motor trifásico WEG W22 Premium, 20 cavalos, 4 polos, 380 volts, com tempo de partida em 10 segundos. Então, nosso motor é um W22 de 20 cavalos e tem 4 polos. Lá nos catálogos hoje, você tem que ficar esperto, ou no próprio motor, que tem uma nova especificação, uma especificação diferente, que seria com relação ao rendimento dele, tá? O conhecido IR. No nosso caso aqui, ó, nós vamos trabalhar com o motor, vamos considerar que esse motor nosso tem um IR, um índice de rendimento 2, tá? Nós temos o IR2, o IR3 e o IR4. O IR4 é um motor com alto rendimento. O R3 já é um pouco menor, ele tem rendimento bom, mas é um pouco menor. O IR2 é um motor padrão, um motor simples, tá? Motor, digamos que seria um motor standard. Fechou? Então o nosso motor aqui, esse é o exemplo. Você pode no dia a dia aí pegar outros motores, tá? Com outras potências, outras tensões. Você tem que estar sempre atento a essas informações. Pessoal, o que eu preciso, tá, para estar dimensionando essa partida estrela-triângulo para esse nosso motor aqui, ó? O que eu vou precisar? Bom, é muito interessante você ter catálogos técnicos dos fabricantes que você pretende, dos componentes que você vai usar contatores, vai usar fusíveis, vai usar relé de sobrecarga. É muito importante você ter acesso aos catálogos técnicos desses fabricantes, dos produtos que você vai utilizar. As informações que você vai utilizar para dimensionar, elas são encontradas nesse catálogo técnico. Hoje, com a internet, você consegue baixar praticamente todos os catálogos via internet mesmo, tá? Mas sem esses catálogos fica difícil você dimensionar de um modo seguro a tua partida. Você pode fazer algo parcial, assim, ó, vai em modo genérico, mas não uma coisa personalizada, tá certo? A gente aqui, nós vamos estar utilizando, ó, nós vamos ter aqui, ó, catálogo de contatores, vamos pegar aqui. Nós temos aqui catálogo de contatores, catálogo de disjuntor, catálogo de fusíveis, catálogo de relé temporizador, nós temos aqui, ó, relé temporizadores. Temos o catálogo também do motor, ó, catálogo técnico do motor, tá? Do modelo W22. Então, quer dizer, a gente tem diversos catálogos técnicos. Inclusive, eu tenho aqui o catálogo de sinalização das botoeiras, tá vendo? Eu até vou aproveitar que eu cheguei nesse catálogo aqui das botoeiras para falar uma coisa para vocês. Pessoal, aqui nós não vamos estar dimensionando, tá? Você percebeu lá que a nossa alimentação do circuito de comando é 220 volts. Então, todas as lâmpadas de sinalização que você comprar lá para estar colocando no painel, a verde, a vermelha, a amarela, você compra com a tensão de 220 volts. Se a alimentação do teu painel é 127, compra para 127. Se ela for para 24 volts, compra para 24 volts. Tá? No mais é a cor dela, o modelo, se ela é saltada do painel, se ela é para dentro do painel. É uma questão de gosto daí, tá? Pegar o catálogo e escolher o que você acha melhor. Com relação às bobinas dos contatores, vamos pegar aqui os contatores. Deixa eu pegar aqui onde é que nós temos os contatores aqui. Com relação aos contatores, a bobina do contator, a tensão de alimentação da bobina, você vai ter que pegar também uma tensão de 220 volts. Não há necessidade de ficar calculando isso aqui, tá certo? A gente precisa escolher o contator, precisa escolher o relé de sobrecarga, mas a tensão da bobina você tem que determinar lá na hora que você está montando o teu comando, ela vai ser 220 ou vai ser 127 ou 24 volts. Então é interessante você ter os catálogos, senão você não consegue fazer nada, tá? Então a primeira coisa aqui, ó, voltando aqui para o nosso exemplo, eu preciso calcular dimensionar esse sistema aqui, ó. Qual a primeira informação que eu preciso ter? Corrente nominal. Corrente nominal do motor, tá certo? A corrente nominal do motor, eu vou ter lá na placa dele duas informações, potência menor e potência maior. Por exemplo, se eu estiver usando um motor que ele é 220, 380, eu vou ter uma corrente para 220 e uma corrente para 380. Se eu tiver um motor que tem lá, a corrente dele em 380 tem um valor, em 660 vai ter um valor bem menor. Tá certo? Então eu tenho dois valores, ou posso ter a corrente 220 ou a corrente 380. Você tem que olhar o catálogo e ver que tipo de informação tu vai ter desse motor, ou olhar a placa dele, tá? Lá na placa está marcando qual que é a corrente nominal em 380 volts. Então, qual que é a corrente do motor de 20 cavalos premium aqui?
Qual que seria a corrente desse cara? Não tem como adivinhar. Se eu tenho a placa, eu posso verificar a placa. E aí eu coloco aqui o valor dela. Mas se eu não tenho a placa, mas tenho o catálogo do motor, já tenho todo o modelinho aqui, W22 Premium, eu venho aqui em catálogos, vou só escolher certinho o catálogo de motores, né? Deixa eu só pegar aqui. Onde é que está meu catálogo de motores? Não é esse aqui. Juntor. Esse cara aqui, ó. Motor elétrico trifásico. Então eu vou procurar aqui qual que é o motor W22 Premium de 4 polos. Opa. Aqui eu tenho os dados elétricos do meu motor. É essa informação, esse item 16 que eu tenho que estar procurando, tá? Aqui no caso você pode perceber que é o W22 IR4 Super Premium, que é o motor de alto rendimento. No nosso caso é o IR2, então vamos passar abaixo aqui. IR3 Premium. Isso no caso da WEG, claro, né? Depende do fabricante, vai mudar esse modelo e a maneira como eles interpretam essa informação. De qualquer forma, IR2, IR3, IR4, todos eles têm que adotar, tá? Aqui nós temos o motor W22 IR2 aqui, ó, tá? W22 IR2. Esse é o motor que nós vamos estar dimensionando. Só que perceba que aqui embaixo da potência nós temos o kW e o HP e ele é de 2 polos. O nosso motor é de 4 polos, então vamos procurar um motor de 4 polos. E tá aqui, ó. Potência do motor kW HP, 4 polos. HP, nós vamos recorrer ao HP e CV, a gente vai considerar a mesma coisa no dimensionamento, tá, pessoal? Muitos vão dizer assim, mas o HP ele tem 10 watts a mais do que o CV. Não interessa nesse momento, tá? Nesse momento de dimensionamento aqui, a gente vai considerar, até porque não vai influenciar em nada essa questão do 10 watts aqui, no resultado final do cálculo. Nós vamos considerar o CV igual ao HP. Ao invés de considerar que ele tem 736 watts, vamos considerar que ele é igual ao HP que tem 746 watts, tá? Então, nosso motor é 20 CV, procura pelo 20 HP aqui, ó. Então, vou procurar aqui o 20 HP, seria esse motor aqui, ó. Certo? Agora, olhando aqui, motor de 20 CV ou 20 HP, correndo a linha branca dele aqui até o final da linha, nós vamos encontrar um valor de 52,6, que é a corrente nominal desse motor, tá? Percebe que é a corrente nominal desse motor, numa tensão de 220 volts. Então é isso que eu falei para vocês, ó. O próprio catálogo do fabricante, ele demonstra um valor de corrente para o modelo do motor lá, só que ele traz essa informação para a gente numa tensão de 220 volts. Bom, e aí? Qual é o problema dele apresentar essa informação aqui de 52,6 em 220? Nem problema nenhum, cara. Eu venho aqui e coloco a informação que a corrente nominal desse motor, se fosse para 220 volts, ela é igual a 52,6 ampere. Ok? Só que a alimentação nossa aqui, ela é 380 volts. Eu tenho que saber qual que é a corrente desse motor, a corrente nominal desse motor, em 380 e não 220. E essa informação ela não está diretamente colocada no catálogo. Ela tem informação aqui de 220 volts. O que nós vamos estar fazendo aqui então? Nós vamos pegar uma informação que está logo abaixo da tabelinha, que ela diz o seguinte, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Nota 1, 2 e 3. 1, 2 e 5. Então a nota número 2, ó. Para obter os valores de corrente nominal em outras tensões, utilizar os seguintes fatores de multiplicação. Para 380 volts, você tem que pegar o valor que você encontrou lá e multiplicar por 0,577. Tá? No nosso caso, nós queremos saber isso aqui, ó. Qual que é a corrente em 380. Então, temos que multiplicar esse valor por 0,577. Então, a corrente nominal do nosso motor para tensão de 380 volts, ela é 52,6 amperes vezes 0,577, que vai dar igual a, vamos verificar rapidinho, nós temos aqui 52,6 corrente 220 vezes 0,577, 30,35, que seria a corrente nominal do nosso motor em
eu ia ver se dá um destaque para esse cara aqui, porque é importante, tá, pessoal? Essa corrente aqui é a corrente nominal do nosso motor em 380 volts, tá? Fechado? Então, a primeira informação que eu preciso saber para dimensionar o nosso sistema, a corrente nominal do motor. Fechou? Qual que seria a segunda informação que eu preciso saber? Eu preciso saber lá desse motor qual que é a relação que ele tem do IP por IN, tá? P por IN, que seria o quê? A corrente de partida dividido pela corrente nominal. Qual que é esse índice nesse motor aqui? Esse valor pode variar de 6 a 8, 8,5, 8,3, 8,4, 7,5. Então, se você tem a placa do motor, vai lá na plaquinha do motor e procura pela informação IP por IN. Se você não está com a placa do motor, mas tem acesso ao catálogo, vai no catálogo, que é o nosso caso aqui, né? E vamos voltar aqui em cima aqui, procurar ele, ó. Percebe? Ó, nós estamos aqui, ó, aqui na parte azulzinha, que são as informações, nós temos potência do motor, carcaça, conjugado nominal, corrente com rotor bloqueado, ó, IP por IN. Essa informação agora é importante, seria o segundo item que você vai procurar. Para o nosso motor de 20 CVs, ou 20 HP, essa corrente com rotor bloqueado, ela é de 6,8, tá vendo? 20, segue aqui, 6,8, que seria a nossa corrente com rotor bloqueado, chamado IP por IN. Seria o segundo item importante aqui. Vamos lá, 6,8. Bom, beleza. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a corrente de partida de acionamento do nosso motor, que é uma informação relevante para dimensionar os fusíveis e disjuntores, tá? Então, IP, corrente de partida, ela vai ser a corrente nominal, você vai multiplicar pelo 6,8, que é o índice desse nosso motor. Isso então vai ficar, a corrente nominal do nosso motor nós acabamos de verificar aqui em cima, 30,35, que você multiplica por 6,8 e dá um valor de, vamos ver rapidinho, 30,35 vezes 6,8, 206,4 amperes. Fechou, pessoal? Essa corrente aqui é a corrente de partida do nosso motor aqui na rede elétrica, tá? Então, se a corrente nominal dele é 30,35, na partida ele pode chegar a 206,4. Isso é claro, tá? Considerando uma partida direta. Como nós vamos trabalhar com estrela triângulo, a coisa vai mudar um pouquinho de figura. Então a gente tem que saber essa informação também, tá? Vamos trabalhar com estrela triângulo, então essa corrente ela vai ser reduzida, tá? Não vai ser 206. Justamente porque nós estamos montando uma estrela triângulo para reduzir essa corrente aqui. Mas se fosse uma partida direta, seria 206 amperes que chegaria a corrente de partida desse motor. Bom, para mim determinar os fusíveis, tá, pessoal? Para mim determinar fusíveis, para mim determinar disjuntor, eu preciso de duas informações, tá? Eu preciso da corrente de partida. Nesse caso aqui eu tenho a corrente de partida direta. A gente acabou de ver que seria o nosso 206,4 amperes. E eu preciso saber a corrente de partida, no caso como eu vou partir meu motor em estrela, triângulo, qual que seria esse valor, tá? Preciso saber isso aqui. Então, qual que seria a corrente de partida da estrela triângulo? Lembra que eu falei anteriormente, a corrente de partida, se eu monto um sistema desse, eu reduzo eu reduzo esse valor para 33% da corrente de partida. Então a minha corrente de partida vai ser 0,33 vezes a corrente de partida direta. Então seria a corrente de partida direta. Então vou ser 33% desse valor, tá, pessoal? Aqui, ó. Isso ficaria então no valor de 0,33 vezes 206,4, ficaria um valor de, vamos ver, vamos fazer esse valor aqui, vezes 0,33, 68,1. Olha só que importante, ó. Nós reduzimos a nossa corrente de partida para 68,1 ampere.
ela seria 206 na partida direta, na ligação 380 volts, devido a esse EP por IN aqui do motor. Mas nós não estamos montando partida direta, nós estamos montando partida estrela triângulo, e com isso a minha corrente de partida ela se reduz para 68,1 ampere. Perfeito? Essa informação é muito importante. E aí eu tenho o tempo de partida, eu tenho o nosso tempo de partida, que seria lá em cima, né? Vamos colocar como TP, e esse TP nosso aqui, o tempo de partida, está aqui em cima 10 segundos, tá? Então o nosso motor leva 10 segundos para partir. Essa informação, tempo de partida e corrente de partida, ela é muito importante para dimensionar quem? Fusíveis, certo? Que seria o próximo passo. Então, primeiro passo, corrente nominal, IP por IN, verifica qual que é a corrente de partida, lembrando que isso aqui é para partida direta. Partida direta é 206 amperes. Qual que é a corrente de partida agora no estrela triângulo? Como você vai partir o teu motor em estrela, a corrente de partida vai ficar em 33% da corrente de partida direta, que seria 68,1 ampere. E o tempo de partida desse nosso motor é um dado que, partida estrela triângulo, normalmente, didaticamente se adota 10 segundos, mas ela pode variar 8 segundos, 7 segundos, 12 segundos, aí depende da máquina, depende do equipamento, mas didaticamente se adota 10 segundos. E para me determinar fusíveis, eu preciso de duas informações. Eu preciso da corrente de partida e preciso saber também o tempo de partida, que são duas informações que eu já tenho. Após eu ter aqui a corrente de partida, né, e ter o tempo de partida do nosso motor, eu vou então recorrer aqui, ó. Eu tenho a corrente de partida e tenho o tempo de partida. Eu vou recorrer ao gráfico de fusíveis e determinar o valor do mesmo, tá? Gráfico de fusíveis, esse gráfico eu vou procurar pelo gráfico IP, que é a corrente de partida, versus tempo, tá? Versus tempo. Então, essa informação eu vou procurar lá no gráfico de fusíveis, que seria o IP por tempo. Bom, como eu falei, se você não tiver gráfico, se você não tiver acesso a catálogo técnico do fabricante, você não tem como fazer. No nosso caso aqui, ó, eu tenho aqui um catálogo de fusíveis do tipo D e do tipo NH. Pois é, fusível tipo D, todo mundo sabe que é esse modelinho aqui, ó, que ele vai rosqueado no suporte dele. E o NH é um fusível parecido com uma faca, tipo, o encaixe dele é como se fosse uma faca, né? O suporte dele aqui, você tem que encaixar ele com uma chave especial, que seria esse aqui seria o suporte, esse aqui seria o saca fusível, né? Encaixa com esse saca fusível e tira com ele. Já o tipo D, você não tem esse problema de utilizar a chave, você pode estar rosqueando o fusível direto no suporte, né? Então, fusível tipo D é esse modelinho aqui. E fusível tipo NH é esse fusível aqui. Qual que a gente vai adotar aqui? Tanto faz, tá? Eu posso usar tipo D ou tipo NH. Como o tipo D ele é mais simples de trabalhar, ele é mais fácil de você estar manuseando ele, e considerando que a corrente de curto-circuito na nossa instalação não é tão alta, uma vez que o tipo NH ele chega a 100, 120 kA de corrente de curto-circuito, e o tipo D ele chega aí a 50 kA de corrente de curto-circuito, que é o máximo dele, mas já é um valor bem elevado, 50 kA, na maioria das redes industriais a gente não tem valores menores do que isso, tá? Ah, mas lá na minha instalação, lá eu tenho a subestação e minha corrente de curto-circuito ela é maior. Beleza, bicho, usa o fusível tipo NH sem problema algum, certo? Tranquilo? Então, beleza, vamos determinar agora, no primeiro momento, que nós vamos estar utilizando o fusível tipo D. E uma coisa importante, tá, pessoal? GL/GG diz para nós que esse fusível ele tem ação retardada, ele não é um fusível de ação rápida. Isso é muito importante para motores, tá? Para comando, para proteção de motores. Então, esse nosso fusível aqui, voltando para cá, ele tem que ser, nós vamos adotar primeiro tipo D, vamos escolher tipo D, e ele tem que ser GL, vamos colocar aqui direitinho, né? Ele tem que ser GL/GG, que ele tem, esse aqui seria a ação
Ele tem uma ação retardada, ou seja, ele não é ação rápida, indicado para proteção de motores. Então qual que é o valor desse fusível, rapaziada? Vamos lá, que fusível nós temos ali? Vamos voltar para o gráfico. Vamos pegar nosso gráfico de fusíveis aqui. Vamos procurar o gráfico corrente de partida versus tempo. É um gráfico bacana e nele que nós vamos encontrar. Está aqui, ó. Fusível tipo D, curva característica dele, curva tempo versus corrente. Aqui embaixo nós temos a corrente de partida dele. Na linha, no eixo X aqui, tá? 1, 10, 100, 1000. E aqui no eixo Y nós temos aqui 0,001, 01, 1, 10, 100, 1000. Beleza. Isso aqui é tempo de partida, tá, pessoal? Então você imagina o seguinte, nós temos 10 segundos o tempo de partida do nosso motor. Esse valor aqui, ó, 10 segundos, tá? Isso que nós vamos ter que levar em consideração aqui. Por isso que eu falei, se você não tiver o tempo de partida e a corrente de pico, você não tem como dimensionar corretamente o teu fusível, tá? Como a gente já tem essa informação, corrente de partida 10 segundos, e temos que a nossa corrente de partida lá, ela é em estrela 68,1, nosso motor vai partir em estrela, não vai ser partida direta em triângulo, tá? Ele vai ser uma partida estrela, triângulo. Então a corrente reduz, tá? De 206 a gente passa para 68 amperes apenas. Com isso nós temos o seguinte, ó. Aqui seria 10 amperes, 20, 30, 40, 50. Então 10, 20, 30, 40, 50. 60, 70. Vamos considerar 70 aqui, tá? O valor é bem próximo, 68,1. Vamos considerar aqui 70. E aí você vai fazer a intersecção lá com 10 e ver que valor vai dar, tá? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Deixa eu pôr. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sobe essa linha vertical e vê até o 10 segundos aqui, ó. Certo? Sobe aqui, ó. Então é bom se tivesse como marcar, né, pessoal, aqui, ó. 20, 30, 40, 50, 60, 70 aqui, ó. Ele dá bem aqui onde tá a mão, bem no meio aqui, ó. Certo? Entre essa linha e essa linha aqui, ó. Essa linha que ele passou, tipo, ele tá aqui no meio, ele passou essa linha, esse fusível não pode ser usado. O fusível adotado, esse fusível está imediatamente superior a ele aqui, ó. No nosso caso, o fusível de 25 amperes. Certo? Tu não usaria fusível de 20, tu vai usar aqui o fusível de 25 amperes. Professor, a corrente nominal do nosso motor lá não é 30 amperes? Como que eu vou usar um fusível de 25 amperes? Tá errado, cara. Tá certo? Eu não vou... Se eu tenho aqui a minha rede de alimentação, assim, o meu motor, independente de qualquer sistema aqui, quando ele está funcionando em triângulo, a corrente que passa por ele é 30,35. O gráfico demonstrou para a gente aqui que seria a utilização de um fusível de 25 amperes. Certo? Você poderia utilizar... Por que ele está falando isso aqui? Porque ele está levando em consideração a partida estrela-triângulo. Você tem uma redução da corrente de partida, tá? Reduz a corrente de partida. Então, nesse tipo de critério, você pegaria aqui, por exemplo, o teu 20, 30, 40, 50, 60, 70 amperes aqui, e ele daria aqui, ó. Opa, acho que eu coloquei errado, pessoal. 35 amperes vai dar o fusível aqui, tá? Só vamos ver direitinho aqui, ó. Tem que prestar bem atenção na hora que vai dimensionar aqui, tá? 20, 30, 40, 50, 60, 70. Vou subir bem certinho aqui agora. Aqui eu passei. 10 segundos está aqui embaixo. Aqui. 10 segundos está aqui. Fusível de 25 mesmo, cara. Por esse dimensionamento, a gente chegaria num fusível de 25 amperes, tá certo, pessoal? Ah, não, beleza, vou colocar um fusível de 25 amperes. Só que a gente tem a seguinte informação, bicho. A corrente nominal do nosso motor é 30. Então eu não posso colocar um fusível de 25. E agora? O que fazer agora? Não se preocupa com isso, pessoal. Segundo o gráfico
corrente de partida versus tempo, a escolha desse fusível seria de 25, porque ele está levando em consideração que na ligação estrela ele deu aquela redução na corrente. Só que depois que o motor comuta para triângulo, ele vai puxar a corrente nominal do motor. E a corrente que vai estar trafegando por ele é 30,35. Significa o seguinte, ó, esse fusível, 25 amperes, é inferior à corrente nominal do motor. Por isso, não será usado. O que eu posso fazer? Por isso não será usado, tá? Mas o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui no gráfico de fusíveis, de novo, e verificar qual que é o fusível imediatamente superior ao 25. Você percebe que já é o 35 amperes. Né? Então, eu poderia estar adotando um fusível não de 25, porque ele é inferior à corrente nominal, e sim um fusível de 35, que está um pouco acima lá daquele gráfico. Só que antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Existe uma regra para você determinar fusíveis nesse caso, ou em qualquer caso de acionamento de motores, ou até mesmo de você vai utilizar um fusível para proteger um soft start, um inversor de frequência, que mesmo que ele não é GL, ele é um AR, você vai ter que respeitar um parâmetro, que diz o seguinte, a corrente do fusível, tá? Corrente do fusível, ela tem que ser igual a 1,2 vezes a corrente nominal que vai atravessar ele. Certo? Essa informação aqui é importante também, tá? Claro, a gente viu lá no gráfico 25 daria, mas ela é inferior, então por isso não será usado. Posso usar quem? 35 amperes. Mas antes de usar o 35 amperes, nós vamos partir para esse parâmetro de escolha de fusíveis também, que diz que a corrente do fusível tem que ser não igual, tá pessoal? Na verdade, ela tem que ser maior igual, tá? Maior igual a 1,2 vezes a corrente nominal. Quer dizer o seguinte, que ela pode ser igual a 1,2 vezes a corrente nominal ou maior, tá? Então, não pode ser menor. 25 estaria totalmente fora da jogada aqui, né? Bom, vamos verificar qual então seria o critério mínimo para a corrente desse nosso fusível, considerando esse fator que nós estamos falando agora aqui, do 1,2, que na prática quer dizer o quê? Quer dizer que o fusível tem que ser 20%, a corrente do fusível tem que ser 20% maior do que a corrente nominal do motor. Igual a 20% ou maior de 20%. Ok? Então 1,2 vezes a corrente nominal do motor, que é 30,35, daria um valor de, vamos ver aqui, 1,2 vezes 30,35 amperes, 36,42. 36,42 amperes. Significa o quê, pessoal? Que o nosso fusível lá de 35 amperes aqui, ó, não poderá ser utilizado. Pô, professor, por quê? Você viu aqui que pelo gráfico eu poderia escolher o fusível de 25, e aí já joguei um 35 que é um superior, mas aí eu joguei um outro critério. Na verdade, a gente tem que respeitar todos os critérios de escolha do fusível, tá? Não é um critério somente isolado, você tem que olhar vários critérios. Um deles é o gráfico, é principal. Se você não tiver corrente de partida e tempo de partida, você não consegue acessar o gráfico. Acessou o gráfico, beleza. Muitas vezes, pessoal, você vai escolher aqui pelo gráfico e vai verificar que esse fusível que você escolheu, o valor dele, ele chega a ser superior a esse 1,2 vezes a corrente nominal. E aí não tem problema nenhum, você usa e deu. Só que nesse nosso caso, ele deu menor. E aí a gente fez aquele critério do 20% a mais aqui, e a gente percebeu que ele tem que ser acima de 36. E no nosso caso aqui, do nosso fusível tipo D, o fusível a ser escolhido então seria 50 amperes. Fechou? São critérios, tá, pessoal? Então, o fusível escolhido, os fusíveis escolhidos, devido àqueles critérios acima, são tipo D, normal, né? Tipo D, GL, GG, que está explicado lá em cima,
de 50 amperes, certo? A corrente nominal desses fusíveis é igual a 50 amperes. Fechou? Fusíveis tipo D com a corrente nominal de 50 amperes. Aí nós respeitamos esse critério do 36 aqui, da corrente do fusível, tem que ser igual ou maior. Nós verificamos que aqui no gráfico ela teria que ser pelo 25. O que isso quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, se você utilizasse um fusível de 25, com esse pico de 70 amperes aqui, e com um tempo de 10 segundos, esse fusível não iria romper à toa, tá? Ele não iria romper na partida do motor. É isso que ele está querendo dizer aqui, nessa escolha do gráfico IP versus tempo. Certo? Tempo versus corrente aqui. Ele quer dizer o seguinte, em 10 segundos, com a corrente de 70 amperes, se você escolhesse o 25, ele não iria romper durante a partida do motor. Agora, se você escolher um 50, é obviamente que ele não vai romper mesmo, né? Ele ficou bem lá acima, né? 50 amperes está aqui em cima, aqui, ó. Ele suportaria um pico bem maior de corrente num tempo de 10 segundos, né? Perceba aqui, ó, 10 segundos aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui 10 segundos e vamos até o fusível de 50 amperes, lá na ponta. Lá. 10 segundos aqui, ó, 10, vamos até a ponta que é os 50 amperes, ele vem aqui, ó. Ele suporta até 200 amperes de partida, tá, pessoal? O fusível que nós escolhemos lá no nosso dimensionamento de 50 amperes, ele suporta um pico de 200 amperes, fusível de 50 amperes aqui, suporta 200 amperes de partida num tempo de 10 segundos. Ou seja, esse nosso fusível não vai romper na partida do motor em hipótese alguma. Ele só vai romper mesmo se tiver um curto-circuito na nossa instalação. Fechou? Esse fusível aqui é proteção de curto-circuito, tá, pessoal? Não é proteção do motor. Determinados fusíveis, a gente vai escolher agora um disjuntor. Ah, por que eu vou escolher um disjuntor? Tem que usar disjuntores fusível? Não. Eu posso usar fusíveis ou disjuntor. Se você optar por usar um disjuntor, procure usar um disjuntor para acionamento de motores. Todo fabricante tem uma linha de disjuntores exclusiva para motores. Por que disso? Porque eles levam em consideração a corrente de partida do motor, que é muito alta. Alguns motores, eles só têm ação magnética, tá? Se você vai utilizar relé térmico, que é o nosso caso aqui, a gente vai utilizar relé térmico para a proteção de sobrecarga do motor. Ele está aqui no diagrama, aqui, ó. Nós vamos utilizar um relé térmico. Esse camarada aqui, ó, FT1. Não há necessidade dos fusíveis ou do disjuntor proteger esse cara contra a sobrecarga. Quem faz esse papel é o relé de sobrecarga. Nesse caso, eu posso utilizar um disjuntor apenas como proteção magnética, proteção de curto-circuito. Certo? E não proteção térmica, porque eu já tenho proteção térmica pelo relé. Então, o critério que eu vou utilizar aqui é esse critério. Eu vou utilizar aqui um disjuntor, se for possível, um exclusivo para acionamento de motores, melhor. E somente, né, ação magnética, não precisa de ação térmica, tá? Porque eu tenho o térmico já instalado. Fechou? Todo fabricante vai ter a sua linha, você vai ter que procurar lá certinho para ver quem que é. No nosso caso aqui, ó, eu tenho aqui Aí outra coisa, você pode utilizar disjuntor em caixa moldada, que é um disjuntor cuja corrente de curto-circuito ela é superior, ela parte aí de 30 kA, 40, 50 kA. 50 kA equivale aí ao fusível tipo D. Ela nunca vai chegar aqui a depende do modelo, tá? Se pegar um modelo, mas é difícil um disjuntor caixa moldada mais simples chegar numa corrente de curto-circuito de um fusível NH que é 120 kA, né? Mas, considerando a grande maioria das instalações, eu posso usar na indústria esse tipo de disjuntores aqui em caixa moldada com 30, 40, 50 kA, dependendo da corrente de curto-circuito local. Como considerar? Vamos considerar que a instalação lá ela tem quadros de distribuição, cujos disjuntores que distribuem essa alimentação, disjuntores gerais desses quadros, são aí caixa moldada com corrente de curto-circuito de 30, 40 ou 50 kA. Vamos supor que ele seja de 30 kA, certo? E a gente vai escolher então esses nossos disjuntores de caixa moldada. Aqui embaixo aqui a gente tem os modelos que nós vamos estar verificando nesse fabricante, né? Tem a linha DWB, a linha DWA. A linha DWA, DWB e WA
foram desenvolvidas para proteção de circuitos de distribuição, geradores e motores, nas correntes nominais de 16 a 1.600 amperes. Para a distribuição de energia, esses disjuntores têm proteção térmica e magnética ajustada para atuação de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Está vendo? Ele tem ação térmica aqui. Eu não preciso da ação térmica de proteção lá, porque eu vou ter o meu relé térmico. Para a proteção de motores, aqui, ó, para a proteção de motores, os disjuntores contam com a proteção magnética incorporada. O disparo magnético é ajustado para atuação em 12 vezes a corrente nominal do disjuntor, evitando a atuação da proteção na partida do motor. Certo? Esses disjuntores visam a proteção do circuito do motor contra curtos-circuitos. É o que eu quero. Certo? Então eu vou escolher aqui um motor com um disjuntor para motores. Tá? A gente percebe aqui embaixo que tem o disjuntor DWB, são fabricados de 16 a 250. Em dois tamanhos, o DWB 160 e o DWB 250. O DWB 160 são correntes de 16 a 160 amperes. A gente percebe que o nosso motor aqui, ele vai se enquadrar no primeiro caso. A corrente nominal do motor é 30,35. Então, olhando aqui para os disjuntores, onde é que estão os disjuntores aqui? A gente sabe que pode escolher então o DWB 160, que vai de 16 a 160 amperes. Não precisa escolher o DWB 250. A gente vê aqui várias informações. E o DWB 160, que está aqui, ó, ele tem aqui número de polos, 3 polos, tensão de alimentação máxima dele 50 ou 60 Hz, aqui ó, VCA 690 volts. Tensão de isolação nominal dele chega a 800 volts. Tensão de impulso aqui, são uma série de informações aqui que não vem ao caso agora aqui, tá? E capacidade de interrupção máxima de curto-circuito aqui, ó. Nós temos o modelo B que chega aqui em 380 a 16 kA. E o modelo N chega a 30 kA, tá vendo? Já o modelo L chega a 80 kA. Tudo vai depender da corrente de curto-circuito local. Vamos escolher o N, que 30 kA é um valor típico aqui que atende a maior parte das aplicações industriais, tá? Mas lembre-se, sempre verifique lá com o engenheiro responsável, ou verifica nos projetos, verifica com alguém que entenda lá. Qual que seria a corrente de curto-circuito máxima que a nossa instalação pode acontecer? Ela pode ter 50 kA, então você não pode usar o N aqui, tá? Porque ele só vai até 30, na tensão 380. Você teria que usar a letra L, que vai até 80 kA. Vamos usar o modelo N, que vai até 30 kA. Aqui embaixo nós temos a informação, tá? Ó, tipo de proteção. Distribuição, gerador, motor. Nós não queremos distribuição, não queremos para gerador e queremos a proteção para motor, onde nós temos aqui o magnético fixo ou o magnético ajustável. O DWB 160, você percebe aqui que ele não tem magnético ajustável. Todos os DWB 160 são magnético fixo. A corrente varia de 25, 32 até 95 amperes. A gente percebe que a corrente nominal do nosso motor é 30 amperes. Então, esse 32 amperes aqui, ó, é o disjuntor que nós vamos escolher para proteger a nossa instalação. Fechou? Aí você fala, mas ele não tem que colocar um maior, um de 40, para ele suportar o pico de partida? Não há necessidade, uma vez que, olha aqui que tem aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu ver onde é que está aqui, a informação que a gente tem. Quantas vezes que ele aciona, ele tem acionamento 12 vezes, né? A gente viu lá atrás, né? A corrente nominal dele, o acionamento dele é 12 vezes a corrente nominal. Então você imagina o seguinte, ó, se você escolher um disjuntor de 32 amperes aqui, e pegar a calculadora e ver quanto que ele suporta, lembrando que na informação dele é 12 vezes a corrente nominal, tá? Tá aqui no catálogo dele. Tem que pegar essa informação. Disjuntor para motor, normalmente ele vai ser essa informação de 10, 11, 12, 13 vezes a corrente nominal. Para evitar que ele acione acidentalmente, né? Então 32 vezes 12, ó, a corrente de partida pode chegar a 384 amperes, que até 304 amperes ela não atua. Somente a partir de 384 amperes na partida que ele vai atuar. Só que no nosso comando a gente percebe que a nossa partida, se fosse direta, era 206, não atuaria. Mas como ela é estrela triângulo, 68, então não vai atuar nunca, né? Na partida do motor. Tá certo? Então nesse caso aqui, poderia ser escolhido um disjuntor de 32 amperes.
Ah, mas se eu quiser preservar a vida útil do meu disjuntor, pensando na vida útil dele para ele não trabalhar, já que vai ter 30,35, o disjuntor vai ficar muito próximo da nominal dele, será que não dá para trabalhar com 40? Dá para trabalhar com um disjuntor de 40 também, tá, pessoal? O que vai determinar isso aqui aí, claro, se você usar o disjuntor 32, de repente você pode usar aí uma bitola de cabo aí de 6 milímetros, por exemplo, tá? Um exemplo assim. Já se você utilizar o disjuntor de 40, você já tem que aumentar, colocar cabos de 10 milímetros, porque esse disjuntor suporta mais corrente. Se você usa um disjuntor de 40 e um cabo de 6, por exemplo, depende tudo da distância, tem outros fatores que não vem ao caso aqui agora, tá? Mas depende dessa questão, da distância e da bitola de cabo, tá, que você vai estar utilizando. Pode escolher tanto 32 como 40. Como pensando em vida útil, para o disjuntor trabalhar mais tranquilo, apesar que quando o fabricante faz um disjuntor para 32, cara, ele está dizendo que o disjuntor suporta 32 amperes. É a mesma coisa o fusível também, né? Claro. Ah, fusível não é para 50 amperes? Não é para 35 amperes? Por que eu tenho que dar aquele 20%? Mas existe essa questão, tá? Tanto em cabos, quanto em disjuntor, quanto em fusível. E se você pegar aqui, claro, vamos pegar aqui, ó, 30,35, que é a corrente nominal do nosso motor, vezes 1,2, que é 20%, você sabe que dá 36, né? 36,42. E aí, se você seguir o critério do fusível lá, de 20%, aí você vai optar pelo disjuntor de 40 amperes. Então é isso que nós vamos fazer aqui, tá? O nosso disjuntor aqui vai ser um DWB, nesse fabricante, nós estamos usando como exemplo aqui, no caso seria a VEG, tá? DWB 160 com 160N, porque nós queremos uma corrente de 30 kA, com a corrente nominal de 40 amperes, respeitando 20% de margem de proteção. Ou seja, a gente não vai deixar o disjuntor trabalhando próximo da sua corrente nominal, certo? Não colocando 40 amperes, nós estamos trabalhando aí com um disjuntor que vai trabalhar com 30,35, mas que a nominal dele é 40, ou seja, ele não vai esquentar tanto, vai ser um disjuntor que vai trabalhar mais frio, tá? Digamos assim. Agora, lembrando vocês, tá? O disjuntor faz o mesmo papel, nesse nosso caso aqui, que é um disjuntor magnético, de ação magnética, ele vai fazer o mesmo papel do fusível, tá? Proteção de curto-circuito. A vantagem do disjuntor em relação aos fusíveis é que se queima um fusível lá, você tem 3 fusíveis na instalação. Queima lá o fusível do meio, o motor fica trabalhando com 2 fases. A corrente vai aumentar, o motor vai esquentar. Vai chegar um momento que o térmico vai desligar, vai desarmar. Só que esse momento, dependendo da qualidade do ajuste que você fez aqui no térmico, da classe dele, pode ser um tempo muito grande para o motor. Esse motor pode vir a queimar, tá? No caso de queimar um fusível aqui, o motor ficar trabalhando com 2 fases. Você só tem proteção térmica aqui. Você poderia colocar aqui no teu circuito de comando uma proteção de falta de fase. Que se um fusível queimar, o relé de falta de fase já detecta essa falta e já desliga todo o motor. Isso sim é uma proteção eficiente de falta de fase. Nesse caso, como nós não temos relé de falta de fase, fusíveis aqui corre risco de o motor trabalhar com 2 fases, tá? Aí compromete a vida do motor. Então, falando aí, pensando nisso, o disjuntor é melhor, porque se der uma falha na instalação e que, de repente, ele tem que atuar, ele vai atuar e vai desligar todas as 3 fases, e não deixar 1 ou 2 fases ligadas, certo? Então tem muita gente hoje optando pelos disjuntores justamente por esse motivo, tá? Agora, se você tiver relé de falta de fase, pode usar fusível sem problema algum. Até porque os fusíveis têm ação muito mais rápida do que os disjuntores também, tá? Bom, vamos lá. Escolhido os fusíveis, escolhido o disjuntor, nós vamos para os contatores.